Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2019. Então está atualizado até a presente data. Fonte planalto.gov.br. Título 6 das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são: inciso 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Inciso 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição de medida de segurança para inimputável. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. Parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Perícia médica. Parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de periculosidade. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º a 4º. Direitos do internado. Artigo 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Título 7. Da ação penal. Ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ação penal no crime complexo. Artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal
fatos que, por si só, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer desse, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade de representação. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado o dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, inciso 1. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Inciso 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Inciso 3. Se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Título 8 da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1. Pela morte do agente. 2. Anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. 6. Pela retratação do agente, nos casos previstos em que a lei admite. 9. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade do crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro que não se estende a este, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 1, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede o da 12. Inciso 3, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou superior, não excede a 2. Inciso 6, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direitos. Parágrafo único. Aplica-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória intransitada em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso regula-se
pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr. Inciso 1. No dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previsto neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a este tempo já houver sido proposta ação penal. Termo inicial de prescrição após sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Inciso 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena, o livramento condicional. Inciso 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2. No prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade quando a multa for alternativa ou cumulativa, combinada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso erra ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Parágrafo único. Depois que passa em julgado a sentença condenatória, a prescrição não ocorre durante o tempo em que o condenado está preso, por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, inciso 2, pela pronúncia, inciso 3, pela decisão confirmatória de pronúncia, inciso 4, pela publicação da sentença ou acordo condenatórios recorríveis, inciso 5, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, inciso 6, pela reincidência, redação dada pela Lei 9.268. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 desse artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 desse artigo, todo o prazo começa a correr, novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de curso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.